Kellen Chaves Rangel, estou aqui em Cabo Verde, um arquipélago do continente africano de 10 ilhas, mais próximo de Senegal. Nesse ano, todos temos sido desafiados por missões mundiais a vivermos o poder de transformar. Num tempo de caos, de pandemia, de muitas incertezas, mas eu e você temos o poder dado pelo Espírito Santo. Cabo Verde tem sido uma nação assolada pelo alcoolismo. É o número 1 causador de mortes aqui em Cabo Verde. E as crianças entre 8 anos de idade muitas vezes são incentivadas por suas famílias através de práticas culturais a já experimentar a cachaça. E isso mais tarde vem desenvolver vícios e outros distúrbios nessas crianças. Cabo Verde também tem tido casos de suicídio infantil e próximo aonde nós estamos trabalhando, nós tivemos a tristeza de ouvir de uma criança de 9 anos que se suicidou. Mas para a glória de Deus, o Senhor tem nos dado projetos aqui para alcançar essa geração. E eu quero pedir a você que ore. Nós temos trabalhado com crianças a partir de 6 anos de idade na escola de vida, com aulas de música, explicação escolar e outras atividades. Também temos uma escola de futebol Afrobola para alcançar crianças pré-adolescentes, dos 6 agora também passando aos 20 anos de idade. E nessa pandemia, para a glória de Deus, iniciamos 2 grupos de mensageiras do Rei. O Rudilson foi um dos meninos alcançado pelos nossos projetos. Ele chegou muito agressivo, muito nervoso, mas é testemunho da sua mãe que ele teve o seu comportamento transformado. Que hoje ele é um menino calmo, um menino que é uma bênção em nosso meio. Não parece mesmo aquele primeiro Rudilson que foi recebido e que já tinha sido representado de outras formas. O Rudilson, ele hoje estuda flauta, é aluno de violão, está se desenvolvendo na obra, já fez estudo bíblico e também participou de uma das oficinas aprendendo a fazer pulseiras. E hoje ele é um pequeno empreendedor, ele faz pulseiras para vender. Eu quero pedir a você que interceda pelo trabalho, os projetos que estão sendo desenvolvidos aqui em Cabo Verde com as crianças, para que as crianças de Cabo Verde sejam transformadas pelo poder do Senhor, através dos missionários, através de cada voluntário da terra, cada trabalhador, obreiro que nós estamos preparando aqui para trabalhar com elas. Querido, você é um instrumento precioso nas mãos de Deus. Você tem o Espírito do Senhor na sua vida que faz grande diferença, que te capacita, que te dá esse poder. Então, ore por nós, continue sendo um parceiro em missões. Muito obrigada por tudo que você já fez e por tudo que você está também, nesse momento, disponibilizando para Deus, na sua vida, do seu tempo, dos seus recursos. Que Deus te abençoe.
digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, a único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, estendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, estendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje a palavra do Senhor, ela fala sobre como nós podemos construir a nossa vida familiar baseada na palavra de Deus. Toda a nossa vida, toda a nossa estrutura colocada na palavra de Deus. A família e a Bíblia juntas, uma caminhando ao lado da outra, como um manual, como um caminho, um guia para a felicidade e para nós andarmos nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus em Colossenses capítulo 3 demonstra muito como fazer isso. E no versículo 16, ele diz assim: habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. Habite ricamente, abundantemente. E a partir do momento que nós fazemos com que ela habite em todos os nossos pensamentos, em todas as nossas ações, nós conseguimos caminhar do jeito que Deus quer. E Deus não quer que nós passamos por provações, por problemas. Nós acabamos passando devido à nossa imperfeição, devido ao inimigo de nossas almas.
Mas não é essa a vontade de Deus pelo seu amor. E mesmo que nós passemos por provações, Deus quer que nós saiamos fortalecidos sobre elas. Também Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15 fala assim: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, da qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Olha só como Deus olha para as famílias. Ele considera uma família só. E olha que interessante, pois ele faz as duas instituições mais importantes do mundo. A família, lá no Éden ele já constitui ela, e também a igreja, a nossa família em Cristo. Como nós podemos entender isso? Como nós podemos entender o quanto nós precisamos da palavra de Deus para dirigir as nossas casas, para dirigir as nossas vidas? Queria mostrar aqui um estudo do Centro de Engajamento Bíblico, lá nos Estados Unidos. E eles estudaram 40 mil pessoas. Detalhe, 40 mil cristãos. De tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipos, homens, mulheres, crianças, de 8 a 80 anos. E nessa pesquisa eles descobriram que se você lia a Bíblia uma vez por semana, como por exemplo agora no culto, daqui a pouco eu vou falar, abram suas Bíblias, e você vai lá e vai abrir, no seu cérebro não vai ter diferença nenhuma. Vai ser um efeito quase insignificante a palavra de Deus na tua vida. 2 vezes por semana, também, muito pouco. 3 vezes parece que no gráfico dá um salto. Como se fosse um batimento cardíaco. Parece que volta à vida. Começa a reviver. Mas a partir de 4 vezes, 4 vezes na semana, 4 dias na semana, aí o crescimento é exponencial. O efeito sobe radicalmente na sua vida. Transformação acontece a partir da palavra de Deus, viva e eficaz. E sabe quais são os efeitos que esse estudo comprovou? Primeiramente, sentimentos de solidão vão diminuir em 30%. Comprovado. Problemas com raiva vão diminuir 32%. Amargura em relacionamentos, casamento, relacionamento com filhos, cai 40%. O alcoolismo diminui 57% nas pessoas que se nutrem da palavra de Deus pelo menos 4 vezes por semana. Sentimento de estagnação espiritual, aquilo que o pastor sempre ouve: pastor, eu estou triste, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo prosseguir espiritualmente, Deus já não fala mais comigo. Vai aumentar 60%, vai cair esse sentimento de estagnação. Você vai começar a ouvir a voz de Deus, Deus vai começar a falar com você através da sua palavra. Contato com pornografia cai 60%. Vamos para coisas boas? Olha só. Hábitos positivos. Quando você estuda a Bíblia mais do que 4 vezes na semana, você começa a compartilhar a sua fé. O crescimento é de 200%.
Porque você confia que a palavra de Deus é viva, que ela tem sido firme e tem sido útil na sua vida. O teu discipulado, você começa a cuidar de pessoas. Você começa a mostrar o amor de Cristo para outras pessoas e isso cresce 230%. Olha só o que acontece com a sua vida quando você começa a usar a palavra de Deus de forma a fundo, águas profundas, buscar mesmo a palavra de Deus. Então, amados, nesse momento de pandemia, nesse momento de tanta instabilidade, começa a fortalecer a sua família com a palavra de Deus. Começa a fortalecer a sua vida com a palavra de Deus. Começa a fazer da sua casa um instrumento da palavra de Deus, aquele quarto de guerra, né? Começa a construir na sua casa os alicerces da palavra de Deus e experimenta a transformação na sua família. Como que eu posso fazer isso, pastor? Começa pela palavra de Deus. O texto de hoje é Colossenses, capítulo 3, do 1 ao 25. Capítulo 3 de Colossenses. E a minha Bíblia diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morrestes. Tanto medo de morrer, mas você já morreu. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E a partir desse momento que você morre para as coisas do mundo, morre para a sua carne e vive para Cristo, olha o que acontece, olha a transformação que acontece em você e acontece na sua casa. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Porque essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes o velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não deve haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o
em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Os deveres da família. Esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para com homens. Cientes de que receberão do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então você viu com esse texto o que você precisa fazer na sua vida, na sua casa, para trazer a Bíblia, a palavra de Deus, e ela habitar ricamente na sua casa, na sua vida, e você ser abençoado, a sua vida ser abençoada com a transformação que só a Bíblia, só a palavra de Deus pode trazer. Primeira coisa que você precisa fazer, prioriza a vontade de Deus para o seu lar. O versículo 1 já diz isso. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Você morreu para a velha vida. Você vai ressuscitar em Cristo. Tua vida não é mais sua. Ela é de Cristo. Então você tem que procurar as coisas lá do alto. Tem que procurar as coisas do céu. Como que está a tua vida de oração? Como está a tua vida de mergulhar na palavra de Deus, estudar, ouvir aquilo que Deus quer falar para você? Começa a transformar, amado. Eu sei que lá na tua casa deve ter aquele quartinho de bagunça. Tem muito quartinho de bagunça nas casas, né? Transforma aquele quarto num quarto de guerra, num quarto de oração. É lá onde você vai fechar a porta e Deus vai te ouvir e vai falar com você. Marcos capítulo 12, versículo 28 a 31 diz assim: Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é esse: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Shema Israel, ouve. Seu Deus é o único Senhor. Então ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. Tudo convertido para Deus. Qual tem sido o principal amor do seu coração? De verdade. Será que Deus tem ocupado esse lugar que é dele? E o segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que esse. Tua vida tem sido de dedicação a Deus e de dedicação ao seu próximo. Ame a Deus, ame aos outros. E sabe o que vai possibilitar isso nas suas famílias? Você vai começar a amar o teu próximo.
tua esposa, teu marido, teus filhos, quem está mais próximo de você. Depois você vai começar a amar teus irmãos na igreja. Depois você vai começar a amar o mundo, as pessoas do mundo. Não o mundo como ele é, mas cada um que está lá e carece da graça e da misericórdia do nosso Senhor. Começa a orar e ler a Bíblia dentro do seu lar, pelo menos 4 vezes. Você vai ver a diferença que vai dar. Elimina qualquer ponto de apoio ao maligno. Se você sabe, a palavra de Deus fala para você que aquilo que você está fazendo, aquilo que você está sentindo, não é da vontade de Deus, corta. Elimine essa brecha na sua vida. Começa a conectar intencionalmente a sua família com a igreja. Monta ministérios para você, que Deus quer te usar. Nos cultos. Hoje a gente só está com cultos online, gravados, mas você está assistindo com toda a sua família? Ou está cada um num lugar? Usa os cultos, usa a igreja para conectar a sua família. As famílias têm ficado cada vez mais desunidas hoje em dia. Começa a ativar a generosidade. Tira o eu, o meu, do seu caminho, do seu coração. Começa a ativar o nosso. Começa a ativar a generosidade. Eu vou me doar, eu vou me entregar. Um pouquinho, como nosso mestre fez com a gente. Começa a ver seus filhos, sua família, seus colegas de trabalho como flechas espirituais que vão ser lançadas, tiradas da aljava. Primeiro da sua aljava, mas depois da aljava de Deus. Você é uma flecha espiritual. Você é uma ferramenta usada por Deus. E começa a ver as pessoas perto de você como essas ferramentas. Que é prosperidade, eu amo esse salmo, gente. Salmos são maravilhosos, né? Salmo 128, ele diz assim: como é feliz o que teme o Senhor. Quer felicidade? Teme o Senhor. Quem anda em seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos e haja paz em Israel. Começa a mudar, começa a transformar, deixa a palavra de Deus transformar sua vida, sua casa. Ocupa sua casa, ocupa sua vida com bons pensamentos. Versículo 2: mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Versículo 3 e 4 diz: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Que a palavra de Deus será sempre a principal fonte de bons pensamentos. Então procura na palavra de Deus. Se enche, tira as coisas do mundo e começa a colocar a palavra de Deus no seu pensamento. Os bons pensamentos promovem boas atitudes. Se você está pensando coisas boas, você vai fazer coisas boas. Você não vai fazer uma coisa ruim se na sua mente já não tiver um pensamento ruim. E as boas atitudes vão transformar relacionamentos. Porque a atitude, meus irmãos, é o nosso desejo pelo progresso.
As suas raízes ficam no interior, mas o fruto aparece para todo mundo. Todo mundo vai ver. Ela é externada. A nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga são as atitudes que nós tomamos. É mais honesta e mais consistente que as nossas palavras. Pode falar um monte de coisa, mas se a tua atitude não vem da palavra de Deus, as pessoas não vão conseguir ver Deus em você. É nossa visão do mundo com base nas experiências do passado. Nunca é algo que aproxima as pessoas de nós ou vai separar, repelir as pessoas de nós. Nunca está satisfeita até que possa ser expressa. É a nossa biblioteca do passado, é o porta-voz do nosso presente, é a profetisa do nosso futuro. Então lembre-se, a boa atitude determinará o modo de ver a vida. A boa atitude determinará boa parte do sucesso da sua família. A boa atitude determinará em muito a saúde nos relacionamentos. A boa atitude no início das tarefas será o grande diferencial para o resultado. A boa atitude transformará problemas em bênçãos. A boa atitude pode contagiar todo o ambiente positivamente. A boa atitude não ocorre só porque a pessoa é cristã. Terceira coisa, abandone práticas destrutivas. Abandone tudo aquilo que não é de Deus, toda obra das trevas na sua vida. O versículo 5 faz assim: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Porque se eu tenho ganância, eu quero tudo para mim. Tudo é eu. E o meu coração, toma lugar de Deus no meu coração. O principal sou eu. E aqui ele fala uma palavra grega, morrer, vem do grego necro, de necromante, de necromancia, e quer dizer entrega à morte, priva de poder, destitui de força, deixa fraquinho a tua velha natureza. Não fica alimentando ela, não. Versículo 6 a 9 diz assim: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Que coisas são? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Você é a nova criatura? Então você não pode mais fazer essas coisas. Elimine toda sensação de rejeição. Saiba que Deus te ama, que Jesus te ama, que lá naquela cruz Ele olhou para você. Foi por você. Versículo 11 e 12 diz: nessa nova vida já não há mais diferença entre grego e judeu. Jesus não ama mais o pastor de vocês do que vocês. Talvez eu esteja me achegando mais a Deus, esteja mais próximo, mas você pode estar próximo também. Você pode buscar Ele. Circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus. Você é povo escolhido de Deus. Você é nação santa. Deus olhou para você, olhou para mim e falou: eu não tinha me escolhido não, mas Deus me escolheu.
Deus te escolheu. Você é amado, você é querido de Deus. Começa a demonstrar gratidão por todo esse amor. Romanos 8, meu capítulo especial da Bíblia, toda vez eu coloco ele aqui em alguma coisa. Versículo 15 e 16, ele fala assim: pois vocês não receberam espírito de que escravize para novamente temer. Você já morreu. Tua vida é em Cristo. Você está temendo o quê? Mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Filho, o próprio Espírito, testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Deus te adotou como filho. E lá, nos tempos antigos, o filho de carne poderia ser deserdado. O filho adotado não. O filho adotado foi um filho escolhido. É isso que Deus tem para você. Os nossos lares são fomentadores da paternidade, para que o mundo seja imunizado contra a orfandade, a rejeição e, consequentemente, os frutos tão destrutivos e prejudiciais. Você ficar achando assim: será que Deus me ama? Será que Deus gosta de mim? Será que Deus está preocupado comigo? Na verdade, você está só preocupado com você mesmo. Se você não estimular o diálogo na sua casa, mostrar Deus na sua casa, começar a perguntar para as pessoas à sua volta: como você se sente? Você está bem? Ouvir aquilo que elas estão falando. Começa a ter diálogo. Se você não consegue comunicar suas necessidades para outra pessoa claramente, então obviamente será muito difícil para que essa pessoa possa te ajudar. É por isso que uma das principais tarefas de se atingir a maturidade é aprender a expressar pensamentos, sentimentos e necessidades. Aqueles que nunca aprendem essa habilidade, entretanto, esperam que os relacionamentos funcionam sem ela. Não dá certo. Eles dizem coisas do tipo: bem, se você me ama, então simplesmente você vai saber o que eu preciso. Vai virar adivinho. Você não tem prestado atenção. Eu não acredito que você não sabe disso ao meu respeito. Então fala. Começa a expressar. Que a sua casa seja um ambiente de comunicação através da palavra de Deus. Viva a influência de Cristo em você. Versículos 12 e 13 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Você é povo de Deus. Demonstra compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se, seja suporte uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Isso são questões de identidade. Você é escolhido de Deus, você é filho de Deus, você é santo, separado por Deus, amado. Então Deus vai colocar algumas marcas na sua vida. Você vai ter compaixão, você vai ser gentil, você vai ter bondade, e bondade é ser bom com ações. Boas ações. Vai ter humildade. A humildade é o anti-orgulho. É o coração que promove o outro. Os outros na minha frente. Eu enalteço os outros. Mansidão,
Você vai ter autocontrole, você não vai explodir. Você não vai explodir por qualquer coisa. Paciência, tolerância, lentidão em punir, suportar o outro. Você vai sustentar o outro, segurar o outro, manter o outro de pé. Perdão, perdoar o outro, permitir que o outro renasça em sua vida. Começa a construir um ambiente de amor. Versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Você tem demonstrado amor? 1 João capítulo 4, do 9 ao 11, diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor em nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que assim Deus nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Amar-nos uns aos outros. Versículo 16 ao 18 diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Quer permanecer em Deus e quer que Deus permaneça em você? Demonstra amor. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. E no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Começa a promover a paz também. A paz em todo o tempo. Versículo 15 diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. A palavra grega aqui para paz é eirene. Indica um estado de tranquilidade, ausência de devastação, ausência de guerra, paz entre os indivíduos, harmonia, concórdia, segurança, seguridade, prosperidade, felicidade, a paz do Messias. O caminho que leva à paz, à salvação. O estado tranquilo de uma alma que tem a certeza da sua salvação através de Cristo. Você tem paz. O que vai tirar a tua paz? Você tem salvação. Mesmo a morte, se chegar para você, você crê que existe algo a mais. Até porque, segundo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, se a nossa esperança é aquilo que há nessa terra, nós somos as mais vis das criaturas. Nós não somos. Nós somos povo santo, amado e escolhido de Deus. Então que a sua casa seja um ambiente de paz, segundo a palavra de Deus. Celebre as realizações de Deus, celebre aquilo que Deus já fez na sua vida. Versículo 15, sejam agradecidos. Capítulo 2 de Colossenses, versículos 6 e 7 diz assim: portanto, como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados com fundação,
firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Você está firmado em Cristo, você tem sustento em Cristo, fundação em Cristo, você é casa na rocha. Vem a tempestade, vem os ventos, vem as muitas águas, mas não te separa. Você está firme no amor de Deus. Testemunho na Bíblia significa fazer novamente. Quando eu começo a testemunhar, quando eu começo a divulgar algo com gratidão, o Espírito Santo começa a agir novamente. O agradecido, além de fazer Deus conhecido, ele sempre recebe algo mais. Sabe o que a gente pode começar a fazer? Pega uma caixinha de sapato na tua casa, uma caixa normal, e quando Deus fizer alguma coisa na sua vida, escreve ela e coloca naquela caixinha. E aí o dia que você estiver meio triste, meio achando que Deus te esqueceu, você vai lá e começa a olhar todas as coisas que Deus fez para você. Seja agradecido. Porque a gratidão é o som do céu, mas a murmuração é o som do inferno. Sabe o que é murmuração, meus irmãos? É você falar que Deus não está sabendo fazer aquilo que Ele faz, que Deus não está conseguindo cuidar da sua vida, que você faria melhor do que Deus concernente à sua vida. Que blasfêmia, né? Seja grato a Deus. A caixa de gratidão pode ser aberta a qualquer momento e você pode lembrar os feitos do Pai. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me traz alegria. E depois disso ele fala que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos e elas se renovam a toda manhã. Começa a lembrar e agradecer as misericórdias do Senhor para a sua vida, para a sua família. Potencialize a sua audição espiritual. Começa a potencializar, começa a ouvir mais o Senhor. Às vezes você fica só falando, reclamando. Começa a ouvir. Através da palavra de Deus. Através do Espírito Santo na sua vida. Versículo 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. A palavra habite aqui vem do grego enoikeo. E é uma metáfora de viver em alguém, viver dentro, de tal forma que você influencia ele para o bem. Que a palavra de Deus viva de tal forma dentro de nós que nos influencie para o bem em Cristo Jesus. A base principal de todo o ensino é aconselhamento, e o aconselhamento cristão é o próprio Cristo. É a palavra de Deus. Então começa a se perguntar, nisso aqui, o que Jesus faria? Sobre essa coisa, o que Jesus falaria? Em seus passos, o que faria Jesus? Outra coisa, em nossos lares nós devemos falar da palavra, encher o ambiente do lar de escrituras. Amados, cada conversa que você tenha, que tenha a escritura de Deus, que tenha a palavra de Deus na sua frase, na sua conversa, na sua palavra. Versículo 10 fala: e se revestiram do novo, qual está sendo renovado pelo conhecimento. Só vai ser renovada a palavra de Deus se você tiver conhecimento da palavra de Deus. Se você mergulhar nela, a imagem do seu Criador. Que os nossos lares, a palavra de Deus seja a principal maneira de o Espírito Santo falar conosco. Que a nossa casa seja ambiente da palavra de Deus.
Terminando, transforme seus relacionamentos. Versículo 17. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E aí ele explica como fazer. Do 18 ao 25, ele fala: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, por isso agrada a Deus tudo. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para com homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E a Cristo, Senhor, é que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção a ninguém. As funções e suas posturas para que o lar tenha um padrão bíblico para a família. A mulher, submissão, andar na mesma missão que o marido. Render-se à admoestação e ao conselho de alguém. No caso, ter a mesma missão que o marido. E a missão do marido, servir a Cristo. Ser sacerdote do Senhor. É um termo grego que significa organizar tropas numa força militar sob o comando de um líder. Uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade e levar uma carga. Suporte, auxílio na missão. O marido é amor, respeito, acolher, gostar muito, amar eternamente, estar satisfeito nesse amor, até mesmo com aquilo que não se está satisfeito. Que amor é assim. Sem amargura, sem tornar-se furioso, indignado e irritado. Filhos, obedeçam seus pais em tudo. Eu amo essa, tudo. Ouvir e escutar. Obedecer. Aí vem a palavra dos filhos, né? Que eles amam. Pais, não irritem. A educação cristã não significa só informar, só ficar em cima. Significa conectar. A conexão relacional transforma de dentro para fora. E aí você consegue alcançar os corações dos filhos. E esse deve ser o seu principal alvo. Principal alvo dos pais. Os pais precisam priorizar o relacionamento com os filhos, evitando uma relação de medo, de ameaças, de punição, porque o amor lança fora o medo. Os pais precisam criar mecanismos onde os filhos aprendam que são livres para decidir e arcar com as consequências. Eles precisam ser treinados ao autocontrole e à honra. Se os pais construírem pontes entre os corações dos filhos, eles poderão optar pelo bem para agradar a Deus e não ferir o coração dos pais com decisões erradas. Nossos filhos precisam entender que eles foram criados para serem livres. E eles precisam ser obedientes, mas uma obediência prazerosa e autônoma, de dentro para fora, não com medo da punição. Se cada pai e mãe acessar o Espírito Santo para obter a sabedoria necessária, para educar os seus filhos através da lente da honra, da lente da gratidão. Que a sua casa seja lugar de honra, lugar de gratidão, lugar de ouvir a voz de Deus, lugar de filiação, lugar de acesso,
lugar de libertação do pecado, lugar de presença do Espírito Santo. Que a nossa casa seja consagrada ao Senhor. Não espere pequenas coisas daquilo que foi consagrado a coisas grandes. Faça como Josué fez lá em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu queria fazer um compromisso hoje, aqui, entre as famílias da nossa igreja, entre todos aqueles que estão ouvindo, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, de reclusão. Queria que você hoje fizesse um compromisso, que você falasse assim, falasse o seu nome completo. Eu, pastor Luiz Parpinelli Júnior, pela capacitação do Espírito Santo, porque é só por Ele e pela palavra de Deus em nossas vidas, eu decido em 2021, decido nesse ano, investir tempo, recursos, estratégias, para que a minha família caminhe na vontade do Pai. Se você é pai, para que seus filhos e a sua esposa caminhem. Se você é esposa, para que o seu marido e seus filhos caminhem. E se você é filho, para que os seus pais caminhem na vontade do Pai através de você. Hoje, renove seu amor pelo Pai, seu amor pela palavra de Deus, o seu amor pela sua igreja e o seu amor pela sua família biológica. Decida se doar para que nesse ano o seu lar seja transformado, demonstre o amor e o poder de Jesus na terra. Faça essa declaração, faça esse compromisso em nome de Jesus. E você vai ver como Deus vai transformar a sua vida e a sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês grandemente. Que tenha uma semana de prosperidade, saúde e bênção da parte do Senhor nas suas vidas. Em nome de Jesus.